Lembra da Copa do Mundo 2002? Muitos que acompanham o Pelé já ainda eram criança ou mal tinham nascido nessa época. Mas claro que já ouviram falar na festa que foi com o Brasil vencendo o pentacampeonato. Talvez justamente por conta desse título, muito pouco se fala sobre decisões bizarras tomadas pelos juízes naquele torneio. Você pediu bastante nos comentários, então o Radar Peleja de hoje expõe a arbitragem vergonhosa da Copa do Mundo 2002. Para os inscritos de Portugal que talvez não estejam familiarizados com a palavra, zebra é como o brasileiro chama uma equipe que não é favorita num torneio, mas acaba avançando e desbancando times melhores. Normalmente são clubes que ganham a simpatia do povo. A zebra da Copa 2002 foi a Coreia do Sul, mas não pense que o mundo torcia para ela. Até as oitavas de final, na verdade, até rolava uma euforia em ver os donos da casa avançando de forma histórica para a segunda fase, ainda mais com a pouca tradição coreana no futebol. Mas logo nesse jogo de oitavas, a surpresa começou a ser a arbitragem. Itália e Coreia do Sul faziam um jogo emocionante e bem disputado, com Buffon pegando até pênalti no tempo normal. Vieri abriu o placar para os italianos no primeiro tempo. E quando tudo caminhava para uma eliminação sul-coreana, Seul empatou faltando 3 minutos para o fim. A partida foi para a prorrogação e na época ainda existia o gol de ouro, ou seja, quem marcasse passaria de fase imediatamente. E foi nesse tempo extra que o juiz equatoriano Biron Moreno se tornou o homem mais odiado do momento, pelo menos na Itália. Primeiro, ele expulsou Totti em um lance muito controverso. O italiano invadiu a área e foi claramente derrubado por Song. Moreno não teve dúvidas. Deu por simulação o segundo amarelo ao Totti, tirando o romanista do jogo. Pouco depois, Tomasi recebeu em condição legal um passe na cara do goleiro Lee e correu para fazer o gol de ouro. Era a eliminação da Coreia do Sul em casa. Se não fosse, é claro, pelo Bandeirinha, que marcou um impedimento inexistente. No fim, o jogador marcou para os asiáticos e eliminou a Itália. Sim, a Coreia do Sul estava nas quartas de final de uma Copa do Mundo. A revolta dos italianos era enorme. O próximo desafio para a Coreia do Sul era a Espanha, que antes da partida já confessava que se preocupava com a ajudinha da arbitragem aos sul-coreanos. Parece até que os espanhóis já previam o pior. E ele veio. A seleção da Espanha fez de tudo para tirar o 0 do placar, menos vencer a arbitragem. O egípcio Gamal Gandou enxergou uma falta fantasma no gol contra da Coreia que abriria o placar para os espanhóis. Na prorrogação, um escândalo ainda maior. A arbitragem anulou o Golden Goal de Morientes, que eliminaria a Coreia do Sul da Copa. Foi marcada uma saída de bola antes do cruzamento na área, mas na foto fica claro. A bola não só não saiu, como estava inteira na linha. Anos depois, o juiz egípcio disse que faria tudo igual e concluiu que a bola realmente não saiu, mas que ali a culpa era do seu assistente. Mesmo numa época sem VAR, ficava claro para jogadores e comissão técnica que algo muito estranho estava acontecendo ali. A revolta dos espanhóis pode ter desestabilizado a equipe, que acabou depois perdendo nos pênaltis, com empate de 0-0 na prorrogação. E olha que até na disputa por pênaltis houve erro de arbitragem. Repare no tanto que o goleiro sul-coreano se adianta no único pênalti perdido pela Espanha. A Coreia do Sul chegava então a uma semifinal de Copa do Mundo, e a partir daí, vários jornais pelo planeta apontavam os asiáticos como os vilões. O inglês Telegraph, por exemplo, foi bem enfático na sua matéria de capa do dia seguinte. Alerta! Não torça para a Coreia do Sul. Ela não tem direito de estar na semifinal da Copa do Mundo. Este torneio caiu numa farsa. Mesmo com a empolgação da torcida e aparentemente da arbitragem, a Coreia do Sul não avançou mais que isso. Contra a forte Alemanha de Michael Ballack e Oliver Kahn, os asiáticos foram eliminados e viram no final o Brasil vencer os alemães na conquista de mais um título. Aliás, o Brasil não tem o que reclamar dessa arbitragem de 2002. Isso a gente tem que lembrar. Logo na estreia, num jogo difícil contra a Turquia, a seleção virou graças a uma falta fora da área transformada em pênalti pelo juiz, que aliás conduziu o jogo com apito amarelo. Também rolou uma simulação ou exagero do Rivaldo, que resultou no cartão vermelho a um jogador turco. E nas oitavas de final, você pode ter se esquecido desse lance, mas a Bélgica nunca se esqueceu. Wilmots abriu o placar, mas o gol foi anulado por conta de uma falta que aparentemente nunca existiu.
A vitória do Hazard e companhia nas quartas de final em 2018 foi, aliás, uma vingança, segundo o próprio treinador. Sim, foi uma vingança para Wilmots. Tiraram dele aquele gol. Finalmente pudemos dar a ele a vitória que merecia. É verdade que nesse mesmo jogo da Copa da Rússia, houve um pênalti para o Brasil não marcado. E isso mesmo com o VAR já funcionando. Aliás, a própria Copa de 2002 mostrou que quando forças maiores querem um resultado, dificilmente ele será outro. Não importa o peso da camisa do adversário ou a quantidade de craques em jogo. E talvez nem a presença do VAR. Adiante. Inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.